Vão querer falar antes, Adriana? Estamos gravando. Eu não preciso falar nada antes. Então, estão todos de acordo com a gravação, então, dessa aula, sem problemas, da gente botar no Moodle depois? Certo? Todos colocando sim ali, perfeito. Então, hoje, pessoal, nós temos uma ilustre visita, né? Está ótimo. Obrigada pelo ilustre. Mas é a arquiteta Adriana Ansa, né, arquiteta da Prefeitura Municipal de Jaguarão. Ela trabalha com a questão de restauro de Jaguarão já há muito tempo, ela tem bastante experiência, e ela veio hoje, então, ceder o seu precioso tempo um pouquinho com a gente para passar esse conhecimento tão importante para nós. Então, ela vai falar um pouco daquilo que nós já tínhamos visto, né, do PRIJ. Depois ela fala, então, ela vai dar uma introdução sobre a lei do restauro, depois que contrataram o dossiê e depois as diretrizes. E aí a nossa grande pergunta, né? Dentro do nosso projeto 2, nós temos, então, que fazer um Revit, né? Uma intervenção numa casa inventariada. E o que fazer, né? De que forma chegar na prefeitura, apresentar que tipo de documentos. Então, é isso que nós vamos ver hoje, né? Então, eu deixo a palavra, então, para a nossa ilustre. Adorei essa. Agradecendo desde já essa generosidade tua de estar aqui com a gente. Muito obrigada. Deixa a palavra contigo. Tá bom, obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês, Cláudia, Letícia e a nova colega do IFSU, que eu não sei o nome dela, mas foi minha colega de mestrado, terminou o mestrado, né? Na Federal. Estou terminando, tô na batalha. Eu não vou conseguir terminar nunca, eu acho, mas tudo bem. Bom, me apresentando, sou formada na Federal de Pelotas, 2003. Após isso, eu trabalhei na Prefeitura de Rio Grande, São José do Norte, e depois, via concurso, eu vim para Jaguarão. Eu tenho pós-graduação em Gestão de Municípios, na Anhanguera, em Rio Grande, e tenho pós-graduação em Administração Pública também na Anhanguera, Rio Grande. Desculpa, a Gestão de Municípios é da FURG, Rio Grande. A Anhanguera, que é a Administração Pública. Tive a oportunidade de fazer um curto curso na Itália sobre cidades históricas, foram 2 meses que eu passei lá, foi uma grande experiência, bem diferente da nossa realidade aqui, mas a gente sempre, né, aproveita alguma coisa, né. Faço parte do corpo técnico da Secretaria de Planejamento do município desde 2008. Acompanhei durante esse tempo o restauro como fiscal do Teatro Esperança, Mercado Público, Igreja Matriz. Eu acho que é isso. Durante um bom tempo, principalmente na época que o PAC Cidades Históricas estava bem presente na cidade, que foi daí que veio esses recursos para esses 3 restauros, a gente coordenou, eu e o Rafael, que é do administrativo, a gente coordenou o PAC Cidades Históricas e tem algumas outras ações que ainda não foram realizadas no município, como o restauro da praça principal, e algumas outras, inspetoria veterinária e outras tantas, que estão andando e ao mesmo tempo não, porque quando troca governo, a gente tem governo federal, né? A gente tem uma nova leitura do que vai ser feito. Acho que é isso a minha apresentação. Bom, vou começar a falar então um pouco sobre o que a Cláudia estava colocando para vocês, que é em relação a como surgiu o tombamento do IFAM em Jaguarão. Segundo ela, vocês já conhecem o PRIJ, né? Então, tudo iniciou com o PRIJ, a Universidade Federal de Pelotas veio a Jaguarão. Me corrigem, gurias, se eu estiver errada, porque datas para mim é um problema, mas na década de 80, né? Década de 80, o PRIJ vem a Jaguarão, quer dizer, a Federal de Pelotas vem a Jaguarão, né? E faz o inventário
dos prédios, e então surge o PRIGE, né, que é o livro que apresenta muitas coisas. Bom, depois do PRIGE surge, em 2017, o plano diretor, que, na época, era o Ministério das Cidades, então ele exigia que cidades com mais de 20 mil habitantes teriam que ter o plano diretor. E dentro do plano diretor existem várias leis complementares, que aí entraram aquelas leis de uso e ocupação do solo, lei de parcelamento do solo, aí entra a nossa lei de patrimônio, como fala a Cláudia, a lei de preservação do patrimônio histórico, artístico do município, que já foi falado, né? Sim, para vocês. Então, em 2007, surge essa lei, que é a lei de preservação municipal, e ela é todinha trabalhada e calçada no PRIGE. Então, se vocês lerem o PRIGE, lerem a lei, elas são praticamente a mesma coisa, né? Claro que o PRIGE tem mais explicações. Bom, depois disso, surge em 2011, surge a proposta de poder tombar o Centro Histórico de Jaguarão. Então, o IFAM, Ministério da Cultura, contratam uma equipe para vir a Jaguarão fazer um levantamento para ver se isso era possível ou não. Aí entra a arquiteta Simone Notes, de Pelotas, o escritório dela foi contratado para fazer esse levantamento. Então, novamente, em cima do inventário que a Universidade Federal de Pelotas fez, em cima do PRIGE, e um novo levantamento cadastral do município aqui na área que hoje é tombada, é feito o dossiê de tombamento. Na verdade, o dossiê de tombamento, ele abrange bem mais, né, do que Jaguarão. Vocês também deram uma estudada nele, né? Sim, né, o dossiê de tombamento. Então, bom, depois do dossiê de tombamento, vem aquele mapa que no dossiê é apresentado. Então, a cidade identifica-se uma área tombada, uma área de entorno, e dentro disso surge os setores. Aí eles identificam setores, para cada setor ter uma norma para ser seguida na hora da nova construção, ou restauro, ou reforma, ou a construção nova. O tombamento, então, surge dentro do dossiê esse mapa, que ele apresenta os setores, e apresenta também o nível de conservação, que são 3 níveis de conservação dos imóveis, que também vocês já comentaram sobre isso, né? Que é a conservação volumétrica, conservação, deixa eu ver o que diz aqui, conservação intermediária e a conservação rigorosa dos imóveis, que são esses pintadinhos de amarelo, laranja e vermelho. Bom, vamos ver o resto da trajetória. Então, depois disso, do dossiê, onde apresenta o mapa e onde apresenta as diretrizes, que as diretrizes são basicamente identificando os setores e o que em cada setor pode ser feito. Com isso, então, o IFAM apresenta na Prefeitura de Jaguarão, foi feita uma solenidade, onde ele apresenta esse processo todo de tombamento, e o município, então, passa a tudo que acontece dentro da área de entorno e dentro da área de entorno e dentro da área tombada, tem que passar pela análise do IFAM. Como nós moramos muito longe de Porto Alegre, e é uma questão, né, de mandar a documentação para lá, porque hoje não, desde sempre, a pessoa que quer fazer um restauro ou quer fazer algum tipo de reforma dentro da área tombada, eles podem passar diretamente a análise do IFAM, não precisa passar pela prefeitura inicialmente. Mas como tem esse problema de distância, de correio, de tudo mais, então foi fechada uma parceria onde a Secretaria de Planejamento recebe toda a documentação para análise de projeto do IFAM, encaminha para o IFAM, depois da análise dele nos encaminha novamente. Eu falo um pouco mais disso detalhadamente daqui a pouco com vocês, se der tempo.
Então, passa a ser assim, a análise do IFAM primeiramente e depois a nossa análise da prefeitura. Eu acho que é esse que foi o caminho, assim, desde o processo de tombamento ou o processo de inventário do município. Alguma pergunta? Vocês estão no chat colocando algumas coisas, mas eu não consigo acompanhar. Eu sou meio... Estou colocando as diretrizes aqui para eles verem, né? O que eu estou fazendo? À medida que tu vai falando, eu vou ali no site da prefeitura para eles aprenderem onde encontrar. Não precisar a gente ficar dando para eles sempre, onde é que está? Não, eles podem ir ali no site da prefeitura e baixar eles mesmos. E é bem intuitivo, é só tu chegar, tu entrar no Google mesmo, bota, sei lá, o documento que tu precisa, Prefeitura de Jaguarão. Aparece lá e não vai ter dificuldade nenhuma. Também. Só olhar no Google. Eu coloquei aqui mais ou menos passo a passo o que precisa desde do momento que a pessoa te contrata para fazer um projeto, o que deve ser feito dentro das leis, é isso, né? Isso. Tá, e depois o que vai para o que entra na prefeitura. Bom, então vamos ver. Não sei se vamos falar do caso desse imóvel já, né? Que tem um imóvel selecionado por vocês, né? Iniciando o processo de, como vamos dizer assim, o início do projeto, né? Do projeto. Então, a pessoa te contrata para fazer um restauro ou reforma, aí vai depender do imóvel no centro histórico. A primeira coisa a ser feita é juntar a documentação que se tem do imóvel, que vem a ser o quê? Matrícula do registro de imóveis. No município de Jaguarão, a gente tem um sério problema, porque durante muitos anos o registro de imóveis registrava qualquer coisa de qualquer forma. Então, praticamente quase todos os imóveis do centro histórico, as matrículas são com identificações do tipo frente de 15 metros por meia quadra. Não fala qual é a distância que tem o terreno. E do tipo, construção, diz assim, construção com 4 janelas, 2 portas, entendeu? É muito estranha, assim, a maneira de eles, e a metragem quase nunca tem. Isso é uma coisa importante, porque acontece muito das pessoas tocarem o projeto e nunca lerem a matrícula do imóvel. E aí, quando chega para nós lá, nós só podemos analisar qualquer projeto desde que a matrícula do registro de imóveis esteja de acordo com o projeto que vocês estão apresentando. Então, na planta de situação que vocês vão apresentar, ela tem que estar com as informações que a matrícula do registro de imóveis está dizendo. Se isso não ocorre, então tem que ser feita uma retificação de matrícula, ou uma regularização do que está construído. É só para deixar um link para vocês, porque isso é uma coisa que é junto, mas ao mesmo tempo é à parte, é um pouco mais complicado. Então, vamos colocar assim que a matrícula está conforme o terreno que vocês têm lá, a construção que vocês têm. Na matrícula está dizendo que tem uma área construída X, que é o que vocês têm hoje lá. E vocês querem fazer, a ideia é fazer um uso comercial, né? Algo nesse sentido. Vamos dizer assim, um uso comercial. Tá. Bom, a partir dessa matrícula, é importante vocês darem uma olhada no cadastro do município para ver o que tem registrado lá. O cadastro do município normalmente vai dizer para vocês a largura, a profundidade do terreno e a área construída que está identificado, que está cadastrado lá. Nosso cadastro da prefeitura é de 2015. Significa, nós estávamos falando da matrícula do imóvel e do cadastro do município. Então, com a matrícula do imóvel na mão e o cadastro do município para saber o que realmente está cadastrado ali, cadastro de 2015. Se tem uma lei que 5 anos após o cadastro pode-se regularizar o imóvel. Não precisa fazer um projeto arquitetônico para regularizar o imóvel. Entrega-se só uma carta de habitabilidade, um laudo de habitabilidade, e consegue-se trabalhar com a área construída que tem lá, sem precisar fazer projeto para regularizar o imóvel. Bom, com isso,
Na mão, a gente vai para o mapa de uso e ocupação do solo, que é a nossa Lei Municipal 4.683, que vem a ser aquele mapinha que tem a tabela de índices também. É essa aí, que tem a tabela de índices. Então, nessa tabela de índices e com o mapa, vai identificar em que zona ela está. Isso eu estou falando lei municipal ainda, não cheguei no tombamento. Aí, então, vai se identificar qual é a zona, né? E aí, como ela está mostrando ali na primeira coluna, como é a zona, e depois do lado dá para identificar o tipo de uso. Depois, se vocês quiserem, a gente explica um pouco melhor essa tabela de índices, porque até eu, cada vez que vou olhar, eu tenho que pensar 2, 3 vezes, porque uso permissível, uso conforme, é meio complicadinho, assim, para entender. Tá. Então, com essas informações, dá para saber, na verdade, o que pode ser usado nesse local. A taxa de ocupação e índice de aproveitamento é importantíssimo. A taxa de ocupação, principalmente, porque tem alguns imóveis que passa dos 80% de área construída. Isso para nós lá é um problema, porque a pessoa quase sempre quer construir um pouco mais, né? E quando chega com o projeto pronto, e a gente vai lá, não, mas só na taxa de ocupação já deu problema, então não dá para construir todo o espaço necessário para uso. Bom, depois disso, na mão, a gente passa, então, para o mapa de tombamento. Vai aparecer aí, né, claro, mapa de tombamento. Enquanto isso, vou tomar um mate. O mapa de tombamento. Com o mapa de tombamento, então, a gente analisa de novo. Isso. A nossa casa que a gente vai começar a trabalhar é aqui, tá? Nessa quadra 39, é esse em amarelinho aqui. Tá? Para ir. Desculpa se interromper. Não, pode interromper, não tem problema. Bom, tá. Aí, com esse mapa, aí identificado aí, existe um setor que identifica esse imóvel que a gente conversava. Esse setor é o setor 6, né? Em torno da 6. primeira expansão. Segundo o mapa, é setor 6, em torno da primeira expansão. Não, ele tá pintadinho aí, eu não enxergo ele pintadinho de begezinho. Ele tá, pelo que a gente viu ontem, ele tá amarelinho. Tá, então é isso. Se tu correr para a direita, no mapa, ele tá ali identificado os setorzinhos certinhos. Então, esse imóvel é setor 6, isso ali, ó, tá? Então, em torno da primeira expansão, e o nível de conservação dele é a conservação volumétrica, é um C3, né? Amarelinho pintado. Aí, então, o que se faz? Vai lá nas diretrizes, do IFAM, que é aquela que tu estava passando antes, isso. Então, e aí tem que buscar o setor 6. Deixa eu achar ele aqui para mim. Tá aqui na tela, setor 6. Tá, o setor 6, na realidade, é bom uma leitura geral sobre o setor, porque ele diz mais ou menos o que pode, o que não, o que existe, o que não existe nessa área, né? E depois disso, pode-se olhar a ficha de identificação do IFAM, que vem a ser referente a esse imóvel. O IFAM tem a ficha de todos os imóveis
de níveis de conservação. Então, conservação 1, 2 e 3, existe uma ficha, que é aquela que eu passei para vocês, gurias, do imóvel. E ali diz algumas características do imóvel. Só fazer um parêntese. Notem, pessoal, que essa casa que foi escolhida para trabalhar na disciplina, ela está no setor 6, né? Ela é uma C3. E está no entorno, ela está quase na poligonal de tombamento, ela está muito próxima, né? Da poligonal de tombamento. Então, é uma área importante, é uma área, né, sensível, né? Sim. A ficha vocês têm aí? Eu mandei por e-mail, não sei se ela, na verdade, não sei se alguma vez vocês já apresentaram ficha para eles. O interessante da ficha é que ela apresenta, eles pegam fotos do imóvel antigo, em algum cadastro, em alguma coisa, e ela ali aparece, e isso é interessante até para estudar a colorística depois do imóvel, quando se faz um estudo mais aprofundado, para saber o que era na época, né? Quase sempre a foto é branco e preto, mas tu consegue dar uma identificada do escuro e do claro para ver onde era o uso da cor, né? Esta é a ficha. Então, o IFAM tem a ficha de todos esses imóveis pintadinhos no mapa, de amarelo, vermelho, laranja e vermelho. Cláudia, dá um zoom ali, ó, na direita embaixo, bem pequenininho as letras. Melhorou. Desce um pouquinho que tu vai ver que tem foto do... Aí, ó. Viu? Isso é interessante porque, na realidade, o que acontece, dá para ver ali, ó, que, na realidade, o imóvel antes era os elementos decorativos e cimalhas, tudo mais, eram todas em cores bem claras, né? E o imóvel, e a parede é escuro. E aí, passa-se os anos e é usado, então, o contrário, né? As cores escuras nos elementos decorativos e o claro nas paredes. O ladrilho hidráulico também está presente ali na pavimentação, ó. Por isso que no centro histórico e na área de entorno não tanto, mas eles pedem pelo menos para que mantenha a pavimentação com a calçada com ladrilho hidráulico, né? Bom, quando a gente manda um projeto para o IFAM para ele analisar, a primeira coisa que ele faz é pegar essa ficha para verificar o que é que existia, né? E quais são as características principais dele, que o objetivo é manter essas características arquitetônicas, né? Bom, então, depois disso, eu tenho aqui anotado, é bom dar uma lida na portaria 420, de 22/12/2010, que é a portaria do IFAM, que fala sobre o bem tombado, né? Algumas informações sobre o bem tombado e como deve ser encaminhada a documentação para lá, para o IFAM, como é feito. Depois, também seria bom dar uma lida na nossa lei municipal, novamente, né, a 4.682, que aí fala, então, em função de cheios e vazios, que também é bem parecido com o PRIGE, né? Bom, vamos ver mais. Bom, com isso, com todas essas informações e mais o código de obras do município. Cláudia, você está tentando falar e eu não estou conseguindo escutar? Não. Era 420, né? A que tu tinha falado, porque eu estou procurando aqui. 420, portaria 420. Eu acho que não está no site. Não, mas eu achei aqui ela já. Eu já botei aqui. Agora eu vou achar a lei do... é essa aqui, né?
Portaria 420 de dezembro de 2010. Isso mesmo, isso mesmo. A serem observados para concessão de autorização para realização de intervenções em bens. Isso. Bom. E agora eu vou mostrar a lei só. A lei aqui. Tá. Com isso em mãos, e mais o Código de Obras do município, que o que vem a ser, que deve ser cuidado no Código de Obras no município, são os recuos frontal e lateral, que também tem nas diretrizes do IFAM. Então, as diretrizes do IFAM sobrepõem a nossa lei do Código de Obras, então quer dizer que segue o IFAM, as diretrizes do IFAM, só que quando se trata de área fora da área de entorno, então tem que se ter esse cuidado para analisar o tipo de recuo frontal ou lateral da construção. As áreas mínimas de cada ambiente, que é outra coisa que no Código de Obras traz, e também a ventilação, né? As áreas de ventilação, banheiro, quarto, e ali está direitinho especificado. Tudo isso. Bom, com todo esse material na mão, mãos à obra, que nem os outros. Aí dá para fazer o projeto. Com isso, era bem mais fácil. Sabe que teve uma vez uma arquiteta que entrou em contato conosco lá no planejamento e disse, eu não sou de Jaguarão e eu queria saber, eu estou estudando as leis municipais de vocês para fazer um projeto. Eu digo, tá, mas é que assim, tu tem que ler as municipais e toda de tombamento. Mas, então, tem duas? Eu digo, sim, tem duas. Então, o trabalho é dobrado, tu tem que fazer uma coisa, depois tu tem que ir lá e revisar pela outra, depois tu volta nessa aqui de novo. Isso acontece também com aparatos publicitários, que, no caso de você, seria alguma coisa comercial, então teria um aparato publicitário, correto? Artigo 21. Aqui, postura das construções. Estudabilidade, pré-aprovação, aprovação, e aí diz lá quantas marquises, quantos painéis publicitários e pinturas. No 4. Isso, um pouquinho mais para baixo. Aqui. Quantos painéis publicitários? Isso. Então, o que a gente tem para analisar um projeto que entra na prefeitura de aparato publicitário é só isso aí. Só isso. Só que o que acontece? Como o IFAM que faz a gestão de toda a área de entorno e área tombada, qualquer coisa, mesmo sendo uma barraquinha, ou um trailer, ou qualquer coisa que aconteça dentro dessa área, tem que ter a autorização do IFAM. Claro que na cidade não acontece isso, as pessoas colocam os aparatos publicitários, assim como colocam os trailers, como colocam as barraquinhas, eles vão colocando, né, principalmente aqui em Jaguarão, que eles acham que o canteiro faz parte da sua casa, né, uma coisa muito estranha, assim, as pessoas, a extensão da sua casa é o canteiro, mas, agora, por último, são várias casinhas de cachorro também, né, tem tudo que é canteiro, se um dia a gente conseguir realmente trabalhar esses canteiros, não digo que tenha que tirar as casinhas de cachorro, não é isso. E não digo que tem que tirar os trailers, também não é isso. Digo que tem que tirar os trailers, mas uma realocação, um novo estudo, na realidade, né? Tem que ter um estudo com isso tudo, porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam de trailer, e os cachorros também não precisam. Se tu tem a oportunidade de estar, né, de dar um pouco melhor, por que não, né? Então, só tem que analisar isso novamente, como deve ser. Então, perdi a minha fala. Estava falando dos aparatos publicitários, tá? Então, o que acontece? Todos os aparatos publicitários devem passar pela análise do IFAM, primeiramente pela análise do IFAM. O que acontece? O IFAM não tem uma lei específica para aparatos publicitários para Jaguarão. O que eles fazem? Eles usam uma lei de Antônio Prado, que, se vocês olharem os imóveis de Antônio Prado que são tombados, não tem nada a ver com os nossos, são construções todas em madeira, não tem nada a ver conosco, nada a ver, e eles se baseiam naquela lei para analisar a nossa. Mas o CRIGE, no final dele, tem algumas indicações quanto ao aparato, claro, são bem
sucintas, assim, né, e também adequadas ao momento que ele foi feito. Digo aqui até para disciplina, talvez na hora que mesmo que a gente não saiba qual é a lei de Antônio Prado, né, Nós vamos ter que tenha um guia por ali, pelo menos pelas indicações do PRID, né, que eu acho que são indicações sensatas, né. Eu posso... A lei de Antônio Prado, na verdade, o que acontece? A superintendente, na época, ela trocou o título, tirou lei de Antônio Prado e colocou minuta de lei para praças municipais de Jaguarão e nos encaminhou para a gente usar aquele como referência e passar para os técnicos. Primeiramente, eu não queria passar, porque como é que técnica da prefeitura, a pessoa pede quais são as leis e aí tu manda uma minuta de lei, né? Que como é que tu analisa e tu aprova um projeto em cima de uma minuta de lei? Isso não existe. Existe por IFAM, porque eles fazem isso. Então, eu não sei se cabe passar para vocês essa minuta de lei ou não, mas, né, se quiserem eu passo, não tem problema nenhum. Mas é bem isso, vamos dizer assim, que ela seria mais diretrizes, né, do que, porque não é aprovado. Bom, acho que agora com relação ao que tem que entrar na prefeitura, né? Isso. Qual a documentação para entrar na prefeitura? Bom, o primeiro passo, depois de ter o projeto arquitetônico pronto, elaborado, e memorial descritivo, dentro do site da prefeitura ali, fala a documentação que tem que ser encaminhada primeiramente para o IFAM. Com a chegada da pandemia, eu tinha dito no início para vocês que a gente fechou uma parceria, prefeitura e IFAM, e os projetos passavam todos para o IFAM, e o IFAM mandava passa os projetos todos para a prefeitura, e a prefeitura passa para o IFAM. Com a função da pandemia, o que aconteceu? O IFAM está recebendo todos os projetos via e-mail, então não passa mais pela prefeitura no primeiro momento. Então, pegando a documentação que está ali no site da prefeitura, com relação aos projetos a documentação que tem que caminhar para o IFAM. Aonde que eu pego isso? Na lei do tratamento ou no código? No site da prefeitura tem lá lembra, o requerimento padrão que tem que mandar para o IFAM e as diretrizes. Tá. Aqui, ó, requerimento modelo. Estão vendo? Estão vendo aí? Sim, dá para ver. Sim. Isso. Então, tem que preencher esse requerimento aí, né? E procurar ali também no site da prefeitura qual tipo de obra que vocês estão apresentando. Se é uma obra nova, ele tem ele tem alguma documentação para encaminhar. Se é uma reforma e ampliação, é outra documentação. Se é restauro e aparatos publicitários também. Então, ali, ó, documentos. Construção nova, publicitário, reforma, restauração. E aqui, então, por exemplo, nós vamos fazer uma reforma, né? Isso. Tem aqui, ó, quais são os documentos. Licitação é feita proprietário, formulário de requerimento. Eu tô com... Não sei se... tô com coisa ligada, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, te ouvimos. Sim. Código de CPF do requerente. Então, aqui estão todos os documentos necessários. A planta de licitação, localização indicando ruas, implantação com indicação de recuo de arrendamento, afastamento, planta baixa de todos os níveis, memorial descritivo, RT, no caso RRT, né? Até 40. Esse é só de projeto, né, nesse primeiro momento. E uma coisa importante que não está aí, ou em alguns diz que é o que eles estão exigindo, que é uma montagem da face de quadra, né? Uma imagem, então, com a face de quadra atual e depois uma com a proposta de intervenção. Como tem vários imóveis, né, quase todos, dependendo do local, os imóveis também são bombados no entorno, então eles querem uma face de quadra para ver como é que vai se comportar essa nova construção
na face, principalmente para eles analisarem os cheios e vazios, né, da face de quadro. Pois é, então, a gente, na verdade, a gente vai fazer duas coisas, né? Porque a gente vai restaurar o que está colocado e a gente vai reformar por dentro. Por fora, como é a característica 3, a gente tem que manter a volumetria e a fachada intactos e pode reformar por dentro. Aí a gente vai entrar com 2 projetos, será? Com um de restauro, porque a fachada e a volumetria a gente vai ter que restaurar para manter tal qual, né? E por dentro reforma, ou o restauro já entra reforma, será? É tudo junto. Na verdade, é tudo junto. Tudo junto. Então, é isso aqui, aprovação de projeto 3, bens tombados e áreas de entorno. É isso aqui, né? Essa documentação que a gente vai fazer. Isso mesmo. Na realidade, o que acontece? Às vezes acontece de ter alguma, mesmo conservando a volumetria, mas se tem espaço no terreno, que eu não sei se é o caso de vocês, às vezes tem algum outro tipo de construção. Um exemplo para vocês, ali na esquina Odilo Gonçalves com General Osório, que agora tem um restaurante no meio da quadra. Sim. Era a antiga Folha ali, é um prédio antigo na esquina, depois, pela Odilo Gonçalves, era somente um muro, não tinha construção ali, era um terreno, que faz parte da esquina, e ali foi feita uma intervenção, foi feita uma construção, né, e aquele imóvel era imóvel, deixa eu ver, eu estou com o mapa aberto aqui, aquele imóvel é de... Gente, não tem aqui. Osório. É de nível de conservação volumétrica, é um C3. Então, tem a volumetria, mas depois tem uma intervenção que vem a ser aquela construção em anexo, né? Que, na verdade, olha, é uma coisa só hoje em dia. Mas antes ela tinha... Então, foi feito aquilo ali, foi aprovado pelo IFAM, tá tudo certinho. Então, eu vou passar rapidinho aqui que eu anotei a documentação para o IFAM e para a prefeitura, correto? Anotem aí, pessoal, peguem seus cadernos e anotem aí. Vamos ver. Então, o requerimento padrão, que tu já mostrou, né? A documentação toda que está ali, que dependendo do que vai ser feito, tem que ser encaminhado, principalmente essa imagem, né, da face de quadra. Isso tudo é protocolado via e-mail no IFAM diretamente. O requerente ou o técnico responsável manda e-mail para o IFAM com todas essas informações, documentos em PDF. O único documento que tem que ser assinado é o requerimento, o resto não precisa ser assinado nesse primeiro momento. Após a aprovação do IFAM, né, o IFAM o que faz? Ele começa a analisar, ele protocola lá, manda para o requerente o número de protocolo para poder acompanhar o processo, e o IFAM fica em contato direto com o requerente ou com o técnico até acertar o projeto final, pendências e tudo mais, ele vai passando. A prefeitura só fica sabendo que existe um processo com pendências porque eles nos mandam por e-mail para a gente ficar só sabendo que existe uma análise de projeto de algum imóvel no município. Até então é somente para conhecimento para nós, prefeitura. Após a aprovação do IFAM, eles aprovam o projeto, encaminham para o requerente, e o requerente, então, pega essa documentação que foi encaminhada por IFAM, imprime ela toda, ou plota ela toda, né, em 3 vias, e entrega no planejamento, protocola no planejamento para encaminhar para o IFAM. Bom, então, aí a gente faz o encaminhamento, a prefeitura encaminha para o IFAM, o projeto já, na realidade, aprovado, né, somente para eles carimbarem lá e encaminharem para nós novamente. Normalmente, o que acontece? Enquanto o projeto está no IFAM, o pessoal aprovado no IFAM, porque tem um tempo, né, até eles encaminharem novamente, o técnico já vai desenvolvendo os projetos complementares, estrutural, hidroelétrico, lógica e todos os outros, né, conforme o Código de Obras, para entregar na prefeitura.
Quando o projeto chega do IFAM aprovado e chega na prefeitura, o projeto aprovado, nós avisamos aos técnicos ou requerente, e ele, então, nos apresenta os projetos complementares com suas ARTs, e aí tem duas situações. Às vezes as pessoas querem aprovar o seu projeto, só aprovar, e não quer construir no momento, então a gente analisa e aprova o projeto, e esse projeto tem uma validade de 1 ano, então a pessoa está com o projeto aprovado pelo IFAM, pela prefeitura, e dentro de 1 ano ele tem que decidir construir, né? Se ele construir dentro desse 1 ano, ele volta na prefeitura e pede o alvará de construção para construir. Também pode acontecer de ele ir pedir direto o alvará de construção, né? Então, quando pede o alvará de construção, além dos projetos complementares ARTs, tem que apresentar a ART de execução de todos os projetos arquitetônicos e complementares. Então, chegando na prefeitura, os projetos aprovados do IFAM, os projetos complementares que o requerente entregou, a RT de execução, é feita a análise da prefeitura sobre esses projetos, conforme aquelas leis todas que já foram mencionadas anteriormente, né? Vamos ver. É isso. Então, após isso, a análise nossa, às vezes dá um problema, quase sempre o problema vem a ser lá no início, em função da matrícula, que não fecha com o terreno, que tem problemas, né? Por isso que eu frisei isso bem no início da matrícula, porque a gente consegue dar o alvará de construção, a pessoa consegue construir, mas na hora de dar o habits, que é o final, se ele não está conforme a matrícula, a gente não consegue dar o habits. Então, depois de aprovado o projeto no IFAM, aprovado o projeto na prefeitura, a gente, então, dá o alvará de construção. O alvará de construção tem um prazo de 2 anos para construir. Então, dentro desse prazo, é feita a construção. Caso não consiga fazer em 2 anos, dentro desse ano, pode ser solicitada à prefeitura a renovação de alvará, que, então, ele passa para mais 2 anos de obra. Bom, então, depois disso, né, que pega o alvará conosco na prefeitura, paga algumas taxas na prefeitura por essas análises todas, né, e quando termina a construção, o proprietário volta novamente no planejamento solicitando a carta de habits. Ele apresenta as plantas todas que foram entregues com o alvará de construção e os técnicos vão até o imóvel para conferir se o que foi apresentado de projeto está conforme o que está construído. O que é analisado nessa parte? É realmente ver se, porque às vezes acontece muito, de o proprietário não quer, está construindo, agora eu não quero mais esse quarto, agora eu quero um quarto maior, ou agora eu quero um quarto menor, e aí vai modificando essas coisas, entendeu? Então, esse projeto, a execução, a obra tem que estar conforme o projeto, senão tem que pedir uma retificação de projeto antes do habits, para a prefeitura. Bom, depois disso, então a prefeitura vai lá, verifica se o imóvel está conforme o projeto e é dado o habits e a certidão cadastral, que é o cadastro nosso do município, que vai dizer lá que em 2015 tinha uma construção de não sei quantos metros quadrados, e agora em 2020 foi feita uma construção X e que ela aumentou, diminuiu não sei quantos metros quadrados, né, conforme o alvará de construção e habits, Esse documento de certidão cadastral ele é importante para o registro de imóveis. Bom, esse é a nossa parte, vamos dizer assim. Depois, só para dar uma pincelada, na realidade, para finalizar todo esse processo, ele finaliza quando tu registra no registro de imóveis o que foi feito. No caso de vocês não vão ter uma ampliação, correto? Nessa obra, nesse projeto? Não. Bom, então, na verdade... A princípio não. Então, fica só por dentro. Tá, fica por aí. Caso algum tipo de construção tenha a ampliação de área construída, isso tem que ser averbado na matrícula. Aí, então, tem que ter o requerente ou
o técnico, ele pega o ABITS, a certidão cadastral que o município deu para ele, e ele deve ter, enquanto obra, aberto uma matrícula, uma matrícula do INSS para pagar os funcionários, né? E aí ele leva essa documentação até a Receita Federal, aqui, na verdade, para pedir uma CNO, que é uma certidão negativa de débito, né? E aí, então, com esses documentos, ele entra no registro de imóveis para, então, finalizar averbando a área que foi construída a mais ou a menos se foi tirado a área. Então, esse é o processo todo de um projeto que inicia dentro do centro histórico. Claro que essa parte da Receita Federal e do registro de imóveis é uma parte em que o proprietário do imóvel é que tem que ter o interesse ou não de fazer isso, né? Mas o técnico é interessante que ele informe, né? Porque tem muita gente que chega e diz, não, mas tá tudo certo lá na prefeitura, então dá para vender o imóvel, né? Então fica uma coisa meio estranha, assim, na verdade não. O imóvel só pode ser vendido depois de ele estar completamente registrado, conforme a prefeitura no registro de imóveis, né? Esse é o correto, vamos dizer assim. Não que aconteça, mas é o correto. Eu acho que é isso, gente. Não sei se tem alguma coisa. Nós temos uma Já dúvida. temos. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, se eu pego um imóvel que a matrícula não está regularizada e eu vou fazer um projeto e tudo, eu preciso regularizar a matrícula antes desse projeto para entregar, para acertar na prefeitura e depois do projeto, ou eu posso regularizar toda ela depois? Vai depender de qual o problema que tu tem na matrícula, com relação ao que tu tem construído. Quase sempre já faz tudo junto. Porque daí o que acontece? Quando tu apresenta o projeto, se na matrícula diz, como nós estávamos falando inicialmente, se a matrícula não diz a profundidade do terreno, como a maioria aqui do centro, né? Diz meia quadra. E tu sabes que ele tem, porque tu mediu lá e no teu cadastro, o cadastro do município, tu foi lá e conferiu que ele tem 50 metros de profundidade, então na hora que tu vai fazer o projeto, tu vai botar 50 metros de profundidade. E tu vai apresentar, dizendo no projeto, e principalmente na RT que leva, então tu vai fazer um projeto de reforma e regularização. Aí a regularização vem a ser isso, tu está pedindo para regularizar, que a matrícula tenha, e tu vai fazer um memorial descritivo, que na matrícula passe a ser, de vez de meia quadra, 50 metros. A mesma coisa acontece com a área construída. Tu faz o projeto de regularização, quando tu entra, reforma a regularização, e aí tu coloca ali que a área, conforme matrícula, não tem área, no quadro de áreas, né? Aí tu coloca quadro de áreas, matrícula não existe. O cadastro da prefeitura tem 60 metros quadrados. Conforme regularização, e aí tu vai regulariza os 60 metros quadrados. Aí se tu vai ampliar, tu vai colocar ampliação mais 30 metros quadrados. Total, tu vai ter 90 metros quadrados construído. E aí tu já consegue regularizar. Tá bem, muito obrigada. De nada. Entendi. Uma coisa importante que tu deve ter dito já também é a 90/50, que eu não falei dela, né? Esse tipo de prédio tem que ter a questão da volumetria, a questão de cheios e vazios e conservação da fachada, porque ela está bem íntegra, essa fachada, né? O acesso é lateral, né? Do imóvel, na memória. Exato. Sim. Isso é bem... E os bombeiros também, que como é comercial, então os bombeiros é uma coisa muito chata, mas tem que ter, né? E eles não são nem um pouco flexíveis, é o que eles querem e acabou, é bem assim. Tanto que existe uma lei, eu teria que passar para vocês isso. Existe eu acho que é uma portaria do IPHAN, que fala sobre os imóveis, tombados e que tem a intervenção da história dos bombeiros. Deixa eu achar ela aqui. Eu usar ela bastante para fazer o projeto do PCI da igreja.
porque ali tem algumas coisas que, na realidade, o IFAM aceita, os bombeiros aceitam, do tipo, se vem um documento do IFAM, vou dar um exemplo para vocês. Eu não tenho essa lei aqui, vou ter que procurar, depois eu te passo. Eu não sei se é lei ou portaria do IFAM que fala sobre sobre a aprovação dos bombeiros. Vou dar um exemplo para vocês. Nos bombeiros, eles exigiam as escadas que vão para as torres dali da igreja. Sim. Eles exigiam que o guarda-corpo, o corrimão, deveria ter 2, né, como é de exigência dos bombeiros, né, e deveria ser fechado ali no guarda-corpo, ali fechadinho, com mais 2, 3 travessas, né, sei lá, eventual uma criança vai subir e resolve escapar por baixo do corrimão, esse tipo de coisa, né. Como o guarda-corpo que tem ali, o corrimão que existe nessas escadas são antigos e ninguém sobe naquelas torres, porque não pode, na verdade, né, a gente usou dessa portaria do IFAM, e nós solicitamos para o IFAM encaminhou para nós um documento dizendo que as escadas da torre, da igreja, que não sobe muita gente, que não tem acesso ao público, que são feitas em madeira, e aí tem toda uma explicação para não precisar, né, ter essa alteração. Aí os bombeiros aceitaram, entendeu? Tem algumas coisas que eles aceitam, outras não tanto. Então, Por isso que cada é um projeto, é um caso à parte, né? Cada projeto tem as suas peculiaridades que vai ter que ser pensado bastante, né? E analisado em várias instâncias, né? Então, é 90-50, vocês sabem, né, pessoal? É a de acessibilidade, a 9077, que é a das saídas de emergência, né? Tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Então, o cadeirante que vai acessar no cego, no surdo, né? Crianças, idosos, né? Então, tem que ter rampa, né? Essas rampas têm uma iluminação mínima, as portas abrem para fora, bom, essa aí não é, então, essas que não, quem sabe faz, então, uma entrada lateral do GI, tem que ver o que vai fazer, né? A porta... Cada caso, é um estudo, né? E geralmente o estudo se envia para o IFAM e volta do IFAM, e vai para a prefeitura e volta para o IFAM. É uma série, né, vai para os bombeiros, enfim. Isso, volta dos bombeiros, aí tem que alterar na prefeitura, que altera no IFAM, que volta, que aí é uma função, na realidade. Exatamente. Mas no final vale a pena, né? E a gente tem uma cidade bem conservada, né, moderna, então o que a gente vai fazer é um retrofit, vocês viram, eles viram no início do semestre quais são os tipos de intervenção, e o retrofit é aquilo de colocar, então, novas tecnologias, ou algo super moderno, dentro da obra histórica, de forma que esse modernismo reverencie e conviva em harmonia com o antigo, né. Eu vou te pedir para quando vocês apresentarem os projetos, que me convidem, que eu quero ver. Porque isso é muito bom para a gente que está, assim, porque esse gás do IFSU para nós é muito importante. Tá? O pessoal novo, o pessoal que está estudando, o pessoal que está conseguindo encontrar essas tecnologias novas, porque a gente está ali ainda no tijolo e no reboco, infelizmente, né? Isso é muito bom, porque abre os nossos horizontes e é mais fácil também de a gente levar para dentro da prefeitura isso tudo, entendeu? Então, se puder participar, eu agradeço, porque é bom saber o que está acontecendo. Já está aqui o convite para a Adriana e todo o pessoal da prefeitura, a gente apresenta, então, os projetos de vocês. Ótimo. O projeto é o ano que vem, né? O projeto é o ano que vem, né? Que vai ser... o ano que vem. Então, se Deus quiser, até lá, para a gente pode fazer uma reunião de apresentação em algum lugar, ou até no IFSU mesmo, vocês nos avisem, e a gente vai, os técnicos lá, ou vocês vão no planejamento e apresentam, porque às vezes, né, junto é mais fácil, vamos dizer, não é que seja mais fácil, mas
é melhor, né? Para conversar e para discutir, para ver projeto. Mas, enfim, eles serão técnicos que eles vão saber exatamente como se faz Sim, sim. Vamos lá, estamos começando aí um ótimo trabalho, vai dar tudo certo. São 10h16 já, não tenho como agradecer, Adriana, a tua participação, muito obrigada. E já precisar. Viu que eu gosto de falar, né? Não pode chamar. Viu que eu gosto de falar bastante, então pode chamar, não tem problema. Que coisa boa. Então, agradeço a prefeitura como um todo, agradeço a ti e aos alunos que estão aí, gente, vocês têm uma mina de ouro aí nas mãos, aprendam a trabalhar com ela, que esse conhecimento com certeza vai trazer muito retorno aí, tanto para vocês como para a cidade, né, como um todo. Tá bom, só tenho a agradecer a oportunidade e qualquer coisa que vocês quiserem, eu tô lá no planejamento, é só entrar em contato que a gente conversa, ou também o pessoal todo aí que quer alguma informação a mais, não tem problema nenhum. É só entrar em contato e a gente conversa. Tá bem? Foi um prazer. Obrigadão. Então tá, um beijo grande, parabéns por esse teu currículo, muito legal, esse mestrado de uma vez, que tu tem tudo, né, para fazer um mestrado. Eu preciso só do tempo, mas tá bem, eu vou conseguir, porque tempo a gente sempre consegue, né? Não sei aonde, mas eu vou conseguir. Consegue, sim. Um grande abraço, então, para todos. Pessoal, alguma pergunta, alguma consideração? Franciele? Eu quero falar. Eu queria falar também. Falar rapidinho com eles sobre a tarefa dessa semana, que vai ser a finalização da análise da casa que eles estão vendo desde lá do PRIGE. Então, eles analisaram de acordo com o PRIGE, de acordo com o dossiê, viram qual é o setor que a casa está, qual é o nível de conservação, e agora, a partir dessa lei municipal e das diretrizes, a tarefa vai ser ver quais são as diretrizes, o que pode e o que não pode fazer nessa casa que eles estão analisando. E aí, esse vai ser o fechamento. O áudio ligado. Show de bola, entenderam, pessoal? Eu coloco depois ali no fórum ou uma tarefa com um enunciado direitinho, mas já para vocês irem pensando em como fazer, e lembrem de fazer as tarefas anteriores também, porque é uma sequência. Então, não tem como vocês analisarem agora sem terem feito as análises anteriores. Então, quem ainda não fez, tem essas 3 coisas para fazer. E vão pensando e analisando o entorno, depois eu vou passar. Tá certo, pessoal? Vocês estão aí? Tem alguém aí com a gente? Sim. Fran, quer falar alguma coisa? Eu quero falar que eu estou preocupada com o pessoal das tarefas da semana do PRIGE. Então, eu tenho alguns alunos que não responderam o questionário e tem alguns alunos que não terminaram ou não fizeram a atividade de análise. Tem aqui Paola, não respondeu o questionário, Franci, Érica, Christian, Breno, Bibiana. Esses são os que eu tenho que não responderam o questionário ainda. Alguns eu sei que estão online aqui. Pessoal, vão lá na semana do PRIGE, tem um questionário, tem que assistir a aula, tem que assistir a fala da professora Ana, tem que assistir a minha aula, e tem um questionário para ser respondido, tá bem? E se tiverem, então, qualquer dúvida, tem o horário de atendimento, vocês podem nos procurar no horário de atendimento, tá? Não deixem de fazer. Não deixem de fazer, porque essas atividades, o questionário, as atividades do fórum do PRIGE, fórum da semana passada, isso vai compor a nota de vocês, pessoal. Então, não deixem atrasar. Caso alguém precise, já aviso, meu horário de atendimento é hoje, à tarde e à noite. Então, eu estou disponível, podem me chamar no WhatsApp, podem me mandar e-mail, nos fóruns aqui do Moodle, e a gente marca, tá, um horáriozinho para a gente tirar dúvida, tá bem? A minha recado era esse. É isso aí. Alguma consideração dos alunos? Alguma dúvida? Não, eu queria agradecer só. Muito boa a aula hoje. Várias informações muito importantes. Legal, né? Então tá, eu que agradeço que vocês são ótimos. Como vocês são ótimos, a gente consegue apresentar trabalhos legais assim.
Certo? Então, tá uma ótima manhã para vocês, um ótimo dia, um ótimo fim de semana. Façam seus trabalhos, né? Procurem informação. E quem fizer agora, o ano que vem não precisa fazer de novo, e aí já começa já começamos a fazer o projeto, tá? Pelo andar da carruagem, vai ser mais difícil, então provavelmente o levantamento e tudo isso vão fazer os professores e vamos filmar, se não der, né? Se não voltarem às aulas presenciais. Mas já vão pensando aí em algum comércio, alguma coisa, já sabem que o local da casa é perto do... Como é que é o nome da praça, Adriana? Comendador Azevedo. Comendador Azevedo, na quadra de trás. Então, pensem no que não tem, qual é o comércio que não tem, não adianta, lá tem pet, tem 2 pets lá perto. Eu não vou fazer um terceiro pet, né? Então, qual é o comércio que não tem lá? Tem padaria a uma quadra? Bom, não vou fazer uma padaria. Ah, não tem nenhum lugar que venda livros, né? Uma cafeteria, um restaurante,